Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. E aqui eu queria fazer uma pausa para dizer a você que essa parte ela é muito forte, porque a pergunta que nos foi feita é exatamente sobre o sermão. Esse maior, grande, inigualável ensinamento chamado discurso de Jesus, que começa na Galileia e se espalha por onde ele caminhou. Parece até que Jesus fez o Sermão do Monte de uma vez só. Não. Ele foi fazendo várias etapas e Mateus depois, didaticamente, juntou as peças e formou um só bloco que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Isso é muito interessante e é bom que você saiba. Mas aqui no monte nós vivemos fenômenos interessantes, onde está a igreja chamada Igreja das Bem-aventuranças, e curiosamente me foi perguntado sobre se Jesus tinha chamado aquele povo de bem-aventurado, e eu fui explicar para o grupo e para aqueles que me perguntaram que, na verdade, aquele momento que o povo vivia ali era um momento de opressão romana e que Jesus não podia chamar os oprimidos de bem-aventurado. E fiz ver exatamente a questão do Ashirei, no original hebraico, traduzido por Macário e no grego, que esse termo significa interjeição no Salmo número 1. Ashirei, Raish, Sherolê, feliz o homem que caminha ou que anda nos caminhos de Deus. Aí, realmente, é feliz o homem que caminha ou que anda nos caminhos de Deus, como está colocado no Salmo número 1, que está aqui no original. A gente pode até ler para você que essa felicidade aqui, que é colocada aqui, realmente é uma felicidade, mas não é o mesmo termo utilizado por Jesus, infelizmente, traduzido por muitos assim, que ele diz assim, aí ó, Ashirei, Raish, Axé, feliz o homem, o qual não caminha pelos caminhos errados, ou aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então, na verdade, o Salmo primeiro, a expressão aqui é bem-aventurado. Mas no sermão, o próprio Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é difícil você entender que alguém, para ser feliz, tenha que sofrer. Por isso que o capítulo fala de bem-aventurados os aflitos. E Kardec diz assim, somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Então, sem a certeza no futuro, não teria lógica Jesus chamar alguém de bem-aventurado, porque ele estava falando para pessoas oprimidas, enlutadas, sofridas, órfãos, viúvas, etc. Então, ele não podia chamar aquele povo de bem-aventurado. Com muita racionalidade, Kardec chama a atenção para nós aqui no item 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que completa este ano, completou agora no dia 12 de abril, 150 anos do seu lançamento. Então eu mostro exatamente isso, que Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado, mas ele exortou, porque Ashirei no Salmo 1 é bem-aventurado, mas Ashirei ali no sermão é o verbo achar em hebraico, que é avançar, marchar e ir em frente. Então a exortação para que não desistissem, como Jesus sempre fazia, ensinava a pegar o arado e não olhar para trás, ir em frente. Seja o vosso falar, se sim ou não. Persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o final vencerá. Então essa é a ótica que nos é apresentada nas conhecidas bem-aventuranças, que podem simplesmente ser chamadas de exortações de Jesus para aqueles que estavam sofrendo. E eu mostrei tudo isso e não deixei de falar dessa parte muito importante, que é a parte da transfiguração
no Monte Tabor, que está no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. O Monte Tabor é um dos mais belos montes da Galileia. Tem forma de uma taça emborcada e fica a 603 metros acima da planície de Esdrelon, onde Jesus convida Pedro, Tiago e João e vai orar lá em cima da montanha. E ali ele se transfigura e recebe Moisés e Elias, nos testificando a possibilidade da comunicabilidade entre os dois planos. Isso fere, muita gente acha que não. Entre nós há um abismo, há uma interpretação errônea, infelizmente, dessa parábola do rico e de Lázaro, mas Jesus deu provas disso. E, coincidentemente, do outro lado deste monte está o Monte Tabor, ou desculpe, as montanhas de Endor, aonde numa dessas grutas da montanha de Endor, a pitonisa recebe Saul, que através dessa pitonisa recebe Samuel, que estava do outro lado. Então há como se fosse um paralelo entre a gruta de Endor e o Monte Tabor. Jesus, com essa sua aparição, ratifica o que já havia acontecido, narrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, versículo 7 em diante, e ele realiza algo semelhante ali no Monte Tabor, que hoje o grande arquiteto Antônio Berlucci, italiano, construiu ali, desenhou e foi construída uma igreja com 3 torres, simbolizando as 3 tendas, e foi uma para Moisés, outra para Elias e a maior para Jesus. Então, meus queridos irmãos, telespectadores, eu queria encerrar o nosso programa convidando vocês para refletirem conosco para a importância desse trabalho que foi um sonho realizado através da Wanda da Márcia da RW Turismo, de trazer para o Brasil, a terra de Jesus, o mesmo pensamento que teve Francisco de Assis, lá na Itália, de trazer Belém para o Vale do Riete, lá na Gruta de Gretchen, onde ele fundou o primeiro presépio do Deus Menino, como ele chamava, trazendo do Oriente para o Ocidente. Fizemos a mesma coisa. Trouxemos tudo que encontramos lá no Oriente para o Ocidente, para aqueles que não tiveram condições de ir a Israel nem ao Egito. Fique com Jesus. Muita paz para você. Até o próximo programa, se ele assim o permitir.